Boa noite, amados. Estamos de volta para mais um vídeo do canal Ser da Igreja de Cristo. Estamos estudando a Igreja Bíblica, parte 4, a fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido pelas instituições religiosas que vêm ensinando um evangelho que não é o que está na Bíblia, que vemos como foi a igreja. Então nós paramos na página 13. Página 13, Atos 11, 26. Vamos lá. Onze 26. 11:26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Os apóstolos ensinavam muita gente nos primeiros anos a partir do nascimento da Igreja de Cristo. Ganharam autoridade e poder para que a Igreja de Cristo crescesse. Cometeram muitos enganos doutrinários, porque ainda misturavam o ensino do Evangelho da Graça de Graça com a lei de Moisés, né? Porque estava em transição. Cristo veio para trazer o Evangelho da Graça de Graça, que futuramente Paulo, que seria o apóstolo que teria a revelação desse evangelho, lindo e maravilhoso. Mas eles ainda tinham muitas coisas da lei, que foram ensinadas pelos fariseus, pela lei de Moisés. Foi o que eu escrevi agora aqui, ó. O que seria corrigido mais para frente pelo apóstolo Paulo, que recebeu diretamente do Cristo ressurreto o evangelho da graça de graça. Os discípulos tiveram instruções de Jesus de Nazaré, que viveu sob a lei de Moisés. Porém, Paulo foi o único que teve instruções diretamente do Cristo já ressurreto, de ensinos do Evangelho da Graça de Graça, que também no início ainda misturava alguns ensinos da lei com os da graça, mas que foi com o tempo compreendendo que era somente para ensinar o do Evangelho da Graça de Graça. Os 12 apóstolos escolhidos por Cristo se reuniam como igreja, grupo de discípulos seguidores de Cristo. Igreja é o grupo de seguidores de Cristo, vocês já viram nos vídeos passados. Igreja não é paredes, já foi ensinado aqui. Nem instituições religiosas, aquilo não é igreja. Fala, vai na igreja, ninguém vai na igreja. Aquilo não é igreja, aquilo é instituição religiosa, seja católica, seja evangélica. Igreja é um grupo de discípulos, seguidores de Cristo, que pode se reunir em qualquer lugar. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Daí o nome cristão até nossos dias, das pessoas que são discípulas de Cristo, seguidoras do Evangelho da Graça de Graça. A Igreja de Cristo, ela divulga, ela ensina o Evangelho da Graça de Graça. E é de graça. As instituições religiosas, tanto a católica quanto a evangélica, que se dizem cristãs, elas ensinam a lei de Moisés e mais outras coisas que incluíram no meio também como sendo de Deus e é da cabeça do ser humano. E algumas pouquinhas, tipo assim, de 100%, 50% é lei, 45% é da cabeça do homem, dos líderes religiosos, e 5% tem um pouquinho do Evangelho da Graça. 5%. Só que aí eles enganam todo mundo dizendo que é tudo Evangelho da Graça. E não é. Então vamos. Atos 11, versículo 28 a 30. E levantando-se um deles, por nome Ágabo,
dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Ágabo dava a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome em todo o mundo, que era infinitamente menor em população que os nossos dias, em que temos 7,7 bilhões de habitantes aproximadamente. Sabendo disso, os discípulos cristãos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, ninguém impôs, ninguém falou, tem que dar o dízimo, tem que dar a oferta, não, vocês vão para o inferno, o devorador vai pegar tudo de vocês, nada disso. Pediram dinheiro, que eram pessoas simples, e era para pessoas simples também. Havia uma confiança no início da igreja, muito maior do que há hoje, muito maior. Pessoas eram cristãs mesmo, se convertiam verdadeiramente. Não se convertia, saía do judaísmo e ia para uma religião qualquer. Eles viravam cristãos. Então cada um ofertava o que podia. Quem tinha pouco ajudava pouco, quem tinha muito ajudava muito. Para quê? Para socorrer os irmãos que habitavam na Judéia. Interessante dizer aqui que as contribuições eram para os irmãos em Cristo, mostrando que Deus tem como preempção, quer dizer, prioridade, a oferta aos seus filhos, aos seus escolhidos. Se tem recurso para todos, independentemente de convicção de fé, então ajude a todos. Porém, se tiver recurso para poucas pessoas, então que se ajude por prioridade os irmãos da mesma fé, os remanescentes cristãos, no nosso caso, que entendemos o Evangelho da graça de graça. Nós somos cristãos remanescentes. Estamos destacados dessas instituições religiosas que enganam o povo desde sempre, né? Eles enganam por sofisma ou paralogismo. Eu quero crer que a maioria é paralogismo. Eles aprenderam errado e ensinam errado. Mas ensinam errado e são mentirosos. Vamos lá. Continuando. Atos 12, versículo 1 ao 5. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia contínua oração. Se a igreja, aqui que ele está falando, a igreja fazia oração. Os religiosos falam que ele vai à igreja. Então, ele vai na igreja, então ele vai no templo. Então, eles dizem que o templo é a igreja. Então, as paredes estavam orando. Então, segundo os religiosos, as paredes aqui estavam orando por Pedro. Mas não, meus amados. E igreja, já como eu falei, é o grupo de discípulos de Cristo, são os remanescentes cristãos. Então, esse grupo estava orando para a liberdade do irmão Pedro. Os religiosos e o poder político eram unidos. Até hoje é assim. E não gostavam nem um pouquinho dos remanescentes cristãos, pois os mesmos denunciavam as mentiras e manipulações dos mesmos, e isso enfraquecia os dois poderes. Portanto, eles perseguiam os remanescentes cristãos. O grande problema que diferencia dos políticos e religiosos de hoje é que os daquela época eram mais cruéis, ditatoriais e medievais, pois partiam para a ignorância mesmo, violência, prisões, torturas e assassinatos dos amáveis cristãos
que só ensinavam o bem a quem quisesse ouvir. E aqui eles matam um dos discípulos. Isso quer dizer que o cristão está pronto para morrer a qualquer hora. Dia, ano, conforme a vontade de papai. E prendem o outro, Pedro. Mas a igreja, grupo de remanescentes cristãos, fazia contínua oração ao Pai para que Pedro fosse liberto, o que aconteceu mais tarde. Glórias a Deus. Deus é bom. Atos 12, 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Lindo, lindo e lindo. Tem que tirar isso, né, gente? Estou muito amador. Lindo, lindo e lindo. Começava a se alastrar a corrente do bem. A palavra de Deus crescia e se multiplicava em todos os cantos. Hoje chegou a nós como um livro, a Bíblia. Mas naquela época ia de boca em boca. Cristãos ensinavam a quem estivesse disposto a ouvir e ser transformado. O ensino do Novo Testamento principalmente. Atos 13, versículo 5. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Caraca. Eu vou continuar, vamos embora. E tinham também a João como cooperador. Barnabé e Paulo partiram para Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também como humano cooperador a João. Os apóstolos iam ao templo e sinagogas para ensinar o evangelho da graça de graça aos judeus. Por isso os religiosos ficaram furiosos. Hoje em dia os religiosos não são afrontados dentro de seus templos religiosos como eram naquele tempo. Hoje, na modernidade, o Pai nos deu o advento da internet para que a sua palavra fosse ensinada de maneira correta e para que as mentiras e manipulações do equivocado sistema religioso fossem desmascaradas. Estamos vivendo na melhor geração para que a palavra de Deus original seja ensinada no mundo todo com muito mais rapidez que antes do advento da internet. Estratégia perfeita do Pai. Os remanescentes cristãos são uns privilegiados hoje em dia, por isso, pois a Igreja de Cristo ficou silenciada por séculos e agora chegou o grande avivamento dela. Além de divulgarmos e combatermos as heresias pela internet, devemos ir às ruas para que a população conheça a verdadeira Igreja de Cristo e a diferença dos que realmente servem somente a Cristo dos que servem apenas a um líder religioso, presidente de uma denominação religiosa. E devemos ser cristãos 24 horas de nossas vidas. Pois, dando testemunhos de cristão, nós seremos mais compreendidos.